vídeo sobre o meu trabalho no México, eu falei que ia deixar uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para vocês perguntarem dúvidas, curiosidades, tudo que vocês queriam saber sobre trabalhar no México, sobre mim, sobre minha carreira, etc. Eu recebi várias perguntas e algumas são repetidas ou relacionadas. O que eu fiz foi classificar em vários temas diferentes, que eu vou fazer vídeos sobre isso, respondendo esses temas em específico. Então, não vou falar sobre essas perguntas nesse vídeo, mas sim responder perguntas que não encaixaram em nenhum tema. Algumas são mais sobre mim, minha idade, onde eu estudei. É isso que eu vou responder hoje. No próximo vídeo já, assim, eu vou falar sobre coisas específicas como o salário e as férias no México, que são bem diferentes do Brasil. Sobre a minha expectativa antes de morar no México, depois da realidade. Mas também eu quero responder as perguntas nada a ver, assim, com esses temas, porque eu acho que também fala um pouco sobre a minha trajetória. Tipo, eu já tenho 27 anos, então não adianta uma pessoa de 21 anos comparar com a minha vida agora, coisas assim. Essa é uma das perguntas. Quantos anos você tem? Tenho 27. Outra pergunta que fizeram foi qual faculdade eu fiz e qual curso. No último vídeo eu falei que eu tinha feito ADM, mas acho que muita gente não entendeu. Eu fiz administração de empresas no Mackenzie. Acho que eu terminei em 2015, não lembro agora quando foi que eu terminei. Todo mundo fala que é o curso de quem não sabe o que quer fazer da vida, mas na verdade eu achei muito bom, porque realmente eu quero ter minha empresa. A gente sempre fala aqui no canal que a gente quer ter um hostel daqui a um tempo. Então eu acho que tudo que eu aprendi sobre marketing, sobre recursos humanos, etc., tudo que eu aprendi nesse curso eu vou levar pra vida. Na verdade eu levo pra vida já, mas eu também vou levar pro host e pra qualquer empresa que eu tenha no futuro. Agora já, eu trabalhando na empresa, eu penso nas coisas que eu aprendi quando eu tava na faculdade de administração. Primeira coisa, gente, esquece essa coisa de administração é curso pra quem não sabe o que quer fazer. Administração é curso para quem quer trabalhar em empresa, quem quer ter uma visão geral sobre todos os assuntos, quem quer ter a empresa própria, enfim. Eu acho que o curso de administração não é coisa perdida. Antes eu achava isso, todo mundo falava, eu também pensava, eu acho que é curso de quem não sabe o que quer fazer. Mas hoje eu vejo totalmente diferente. Depois de ter passado 5 anos estudando isso, eu vi que é um curso bom e eu não me arrependo de ter feito administração. Outra pergunta que fizeram, que não tem muito a ver com os temas que eu selecionei, foi como era meu inglês antes de ir pro México. O meu inglês era muito bom depois que eu terminei o high school nos Estados Unidos. A minha família era americana, eu ficava o dia todo falando inglês, aprendendo inglês. Então melhorou muito e muito rápido. Isso foi muito bom pro mercado de trabalho também. Muitas das coisas que eu faço hoje é em inglês, eu faço apresentação em inglês, eu leio muito material em inglês. A maioria das publicações que eu leio hoje, publicações importantes para os meus projetos, são em inglês. Saber inglês foi ótimo pra mim. Tudo bem que essa não é a pergunta, mas para que vocês já saibam, se você ainda não sabe inglês e quer aprender, corre atrás disso de verdade, porque é muito importante, não só como pessoa, mas também na vida profissional. Depois que eu fui pro México, eu acho que sim, o meu inglês sofreu um pouco, assim como o português. Acho que vocês perceberam que toda hora eu troco palavras. Eu quero falar português, estou falando espanhol no meio, eu nem percebo. Tá muito quente, acho que tá uns 30 graus. Tá um clima bem Brasil, assim, bem... Ai, como se diz? Tá um clima bem Brasil, úmido e bem quente. A gente vai almoçar agora. E às 8... Que horas é nosso voo? Às 10, não? Às 10, nosso voo. De volta pra Cidade do México, a gente chega lá mais ou menos meia-noite. E amanhã, segunda-feira, já tá trabalhando de novo. Que triste. É engraçado porque, por exemplo, o meu português é a língua materna que eu tenho, mas mesmo assim eu esqueço algumas palavras. Eu acho que isso acontece, não é provado isso, não foi uma pesquisa, mas eu acho, assim, na minha cabeça, que o que acontece é que a gente tem tanta coisa na nossa cabeça que o nosso cérebro ele coloca coisas mais importantes, mais relevantes pra você lembrar. Então, por exemplo, agora faz 2 anos que eu não falo português direito. Eu não tenho muito contato com português, eu não escuto português, eu não falo português tanto. Falo com meus pais bem rapidinho, com a minha irmã bem rapidinho, mas a minha vida é completamente em espanhol faz 2 anos. Todos os relacionamentos que eu tenho de amigos, de peguete, etc., todos são em espanhol. Meu trabalho é em espanhol, tudo é em espanhol. Os livros que eu leio em espanhol, séries em espanhol, ou pelo menos legenda em espanhol. Então imagina, a minha cabeça tá totalmente em espanhol agora. Eu acho que o cérebro pensa, a Bruna não precisa agora de palavras em português. Vamos deixar um pouco para segundo plano, vamos deixar tudo que ela precisa em espanhol, assim, para ela poder falar sem ficar pensando muito, igual eu fico muitas vezes em português. É muito estranho também que agora eu tô falando português, eu meio que traduzo do espanhol, sabe? Eu penso em espanhol
e traduz do espanhol para português. Também percebi que quando eu tô falando sozinha, sabe quando você fala sozinha? Não sei se vocês falam sozinha, não sei se é normal isso. Mas quando eu tô falando sozinha, tipo, acabei de acordar e tenho que pensar, nossa, meu Deus, já que horas são? Eu falo tudo em espanhol. Ou seja, minha voz interior agora é em espanhol também. Desviei da pergunta, mas é isso. O meu inglês sofreu com o meu espanhol, mas eu acho normal porque o meu português também sofreu. É normal. Outra coisa que perguntaram é se eu morava sozinha no México. Aliás, um parênteses eu esqueci de falar antes de começar esse vídeo. Quem me segue no Instagram já sabe que eu não tô mais no México, eu tô na Espanha agora. Mas como eu tenho muito conteúdo ainda pra falar sobre o México, eu ainda vou postar muita coisa sobre o México, mesmo não estando lá. Esse é só um parênteses pra vocês saberem se situarem onde eu tô, pra quem não me acompanha no Instagram. Aliás, já deixo o recado aqui, quem não me acompanha no Instagram, Bruna P. Faria, vai lá porque é onde eu posto mais coisas, apesar de às vezes dar uma sumida, né, por causa do trabalho. Mas, voltando à pergunta, eu morava sozinha lá, não conheço nenhum expatriado que mora com outra pessoa. Eu não sei se tem empresa que coloca expatriado morando com outro expatriado, mas no caso, a minha empresa, independente de ser um apartamento bem caro, como é o caso de Nova York, eles colocam você num apartamento só pra você. Então eu não morava com a menina da minha empresa, ela, por sinal, ela tá aqui na Espanha também, e ela tá num quarto diferente do meu. Eu tô aqui no hotel, num quarto de hotel, ela tá em outro. Outra coisa que me perguntaram é se eu esperava que eu ia gostar do México tanto quanto eu tava gostando. Eu já sabia que eu ia adorar o México, porque eu já tinha ido 2 vezes antes de aceitar o trabalho lá. Tanto é que, como eu falei em outro vídeo, essa era a minha primeira opção. Eu falei que eu queria ir pro México. Todas as vezes que eu fui pra lá, eu me senti muito bem. Eu me sentia completa, feliz. E por isso eu aceitei trabalhar lá e pedi pra trabalhar lá. A cidade do México, claro, completamente diferente de morar na praia, como eu tava morando no primeiro intercâmbio que eu fiz. Mas eu acho a cidade do México muito boa pra morar. O único defeito e a única coisa que eu não gostava de lá era o trânsito. Eu pegava muito trânsito, inclusive no aeroporto. Uma vez eu fui parar em Acapulco, porque não tinha portão. É portão? Fala? Acho que é portão. Não tinha portão pra parar na cidade do México. Isso é uma das coisas que eu não gostava da cidade do México. Mas tirando isso, principalmente no final de semana, eu era a pessoa mais feliz do mundo da cidade do México. Eu não precisava andar de carro, podia andar de bicicleta, andar a pé. Era super legal. Então sim, eu sabia que eu ia adorar morar no México e eu realmente adorei. Eu não queria ter ido embora, eu tava um pouco chateada. Eu fiz muitos amigos lá. Ontem mesmo recebi uma mensagem de umas amigas e dá aquela dorzinha no coração, sabe? Não tá lá mais. Senti muito em casa lá e sinto muita falta. Vai. Oi, sumida! Estamos com saudades! Saudades, Bruninha! Eu te mando um beijo! Um beijo do México. Tinham perguntado se eu tinha planos de ficar lá por muito tempo e que não sabiam que o meu projeto só tinha 1 ano. Sim, quando eu fui, eu já sabia que era só 1 ano e eu acabei ficando 1 ano e meio. Ou seja, eu fiquei mais tempo do que o planejado. Normalmente os projetos são assim, eles falam, ah, você vai ficar 3 meses, vai ficar 1 ano, você vai ficar 2 anos. Eles já falam mais ou menos quanto você vai ficar. Sempre vai ficando um pouco mais, às vezes eles colocam você em outro projeto. E isso é uma das coisas que são doidas de consultoria, é que a vida é um pouco incerta, você não sabe
quando você vai, pra onde você vai. Às vezes te ligam um dia antes, que foi meu caso aqui da Espanha, me ligaram um dia antes pra falar que eu tinha que estar aqui. Eu comprei a passagem no mesmo dia. Tinha acabado de voltar do México, eu não fiquei nem 24 horas no Brasil, eu não consegui nem comer um feijãozinho lá, gente. Mas eu não posso reclamar, claro. Eu adoro a Espanha também. É uma puta oportunidade de estar aqui. Acho muito legal também, não é que eu tô reclamando nem nada, mas você não pode ter muitos planos, sabe? Eu não posso falar, mãe, com certeza eu vou estar no seu aniversário lá. Não posso fazer isso. Eu sempre falo, talvez eu esteja, talvez não sei o quê. Às vezes eu falo pras pessoas, tipo, sim, eu vou estar. Aí depois, não vou. E as pessoas acham que eu sou meio doida, né? Tipo, nossa, não tem planos, não tem nada da vida, mas é a vida de consultoria. Um dia você tá num projeto, outro dia você tá em outro. Às vezes eles mudam de ideia e mudam você para um outro projeto depois de uma semana. É assim que funciona. Outra coisa que me perguntaram é por que eu escolhi esse emprego, se era porque só viaja. Longe disso, na verdade, esse emprego não é só viaja. Tinha na descrição, tem oportunidade para ir para fora do país. Mas quando eu entrei, pouquíssimas pessoas tinham viajado, quase ninguém tinha ido, eram só pessoas que já estavam lá, ó, fazia tempo, hein? E ainda assim eram, sei lá, 4, 5 pessoas entre, não sei, muita gente, sabe? Quando eu entrei, óbvio, entrei com a esperança de ir para outro lugar. Mas realmente não é, nossa, você entrou e você vai para outro país e agora você vai para Espanha, agora você vai para sei lá onde. Não é assim. E tanto é que quando eu fui para Nova York, eu nem sabia que eles tinham escritório em Nova York. É uma coisa tão que não acontece sempre. Eu fui a primeira brasileira a ter ido pro escritório de Nova York. Não é tão fácil assim. Parece fácil porque já é o terceiro país que eu tô, mas não é. Eu não escolhi essa empresa por isso, de eu só viaja. Eu escolhi porque eu queria consultoria, porque eu queria banco, eu sabia que eles davam consultoria para banco. E porque sim, tinha a possibilidade de viajar, davam aula de espanhol, davam aula de inglês. Eram coisas que eu gostava muito. E outra coisa que me perguntaram é se o México é perigoso. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, principalmente para mulheres. Mas vou responder agora, eu não acho o México perigoso. Claro, tem várias notícias. Se você abre o noticiário lá, você liga o noticiário, vai ter notícia de sequestro, de drogas, blá blá blá, tudo que seja de ruim vai ter tipo cidade alerta lá. Mas é como se fosse São Paulo e qualquer região do Brasil. Tem regiões e bairros feios e tem regiões e bairros bonitos. Eu morava num bairro lindo e maravilhoso. Meu apartamento era lindo e maravilhoso. E essa é uma das vantagens de você ir expatriado, porque a empresa normalmente te coloca em lugares e instalações maravilhosas. O que eu tava, zero perigoso, eu me sentia mais segura do que no Brasil, mais segura aqui no Itaim Bibi, lá em São Paulo. E já sei que vai ter gente que vai falar, mas São Paulo é super perigoso, Itaim Bibi é super perigoso, eu vi alguém que morreu lá. Eu sei, mas eu, assim, sentimento de segurança assim, interno, eu me sentia segura tanto no México quanto no Brasil e no México mais, na cidade do México mais. Pra turista, eu acho que super seguro, super tranquilo. A única coisa que eu falo, não peguem táxi, porque lá táxi sim tem várias histórias de sequestro e roubo. Então não peguem táxi, principalmente táxi de rua, assim. Se for o táxi do aeroporto, ok. Mas táxi da rua, assim, eu peguei uma vez com um mexicano lá, fui assim rezando, né? Nossa, pelo amor de Deus, me ajuda a chegar lá na Roma Norte. Mas todas as outras vezes peguei Uber, que é mais seguro. E viajar também acho bem seguro, principalmente em regiões bem turísticas e que o turismo é bem desenvolvido. Nessas regiões, super seguro, viaja tranquila. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre as perguntas mais específicas, sobre o mercado mesmo, o mercado de trabalho e sobre morar fora. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancha BR. Se inscreve no canal, vai ter vários conteúdos muito bons esse ano. A gente tá bem focada para fazer conteúdos novos e mais coisas legais para vocês. Um beijo, fico por aqui. Tchau, tchau.